Olá! Continuando o estudo de Ruth, livro que faz parte da seção histórica da Bíblia, e baseados também no meu livro Ruth, uma história de amor, uma história de muitos amores. Nós vamos entrar hoje no primeiro capítulo do meu livro, que se chama Em Busca de Algo Melhor. Eu vou ler Ruth na Bíblia, capítulo 1, de 1 a 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Como eu falei no vídeo passado, muitos significados de costumes nós precisamos entender. Costumes do povo de Israel, ligados à lei de Deus para eles. Muita coisa está explicada no meu livro. Nós não vamos nos deter a esses detalhes, mas é importante a gente saber. Continuo desafiando você a ler o livro todo. São 4 capítulos apenas e assim você vai ter noção da história toda. Mas hoje a gente vai se deter apenas a esses 5 versículos que falam da decisão do Elimeleque. O que estava acontecendo em Belém? Não só em Belém, mas na terra de Israel. Fome, muita fome. Eles estavam tendo problemas, ele estava tendo problema para sustentar sua família, para alimentar sua família, e como provedor, a gente entende que isso foi uma preocupação muito grande. Belém significa casa do pão, e justamente na casa do pão estava faltando pão. Então ele foi buscar em outro lugar. Moabe foi o lugar escolhido. Os moabitas eram aparentados ao povo de Israel. Não faziam parte do povo de Israel, do povo escolhido, mas eram aparentados. A origem de Moabe vocês podem entender também lendo meu livro. Por que Elimeleque resolveu ir para lá? A gente não sabe ao certo. A gente pode supor algumas coisas, né? Uma delas é a proximidade. Vou mostrar aqui o mapa. Aqui nós temos a terra de Canaã e aqui do outro lado do Mar Morto está Moabe. Mar Morto, Rio Jordão aqui. Então, Belém, na porção de Judá, na terra de Judá, e Moabe aqui. Eles tinham apenas que atravessar para chegar lá. E aí eles foram. Então essa pode ser uma razão, por serem aparentados, mas tinham muito problema. Eles não seguiam as leis do Senhor e, pior ainda, adoravam outro Deus, que não era o Senhor. Mas nós percebemos ao longo da história que mesmo morando lá e com tudo que aconteceu no período que eles moraram lá, cerca de 10 anos, Elimeleque e Noemi mantiveram a família fiel ao Senhor e até colheram frutos. A morte de Elimeleque deve ter sido uma tristeza muito grande para Noemi. Perder o seu marido, o provedor. Mas ela ainda tinha 2 filhos. Isso nos remete a um costume, uma regra
do povo de Israel, dentro da lei de Deus. Uma mulher era considerada realmente viúva quando ela não tinha mais ninguém por ela, especialmente marido e filhos homens. Então, ela perdeu o marido, mas ela ainda tinha 2 filhos homens. Esses 2 filhos homens se casaram. Nós não sabemos com quantos anos eles foram para Moabe, mas sabemos que eles se casaram em Moabe e com mulheres moabitas, uma união que não agradava ao Senhor, que estava prescrita na lei do Senhor. Se casam então com Orfa e Ruth. Daí, a não sabemos quanto tempo, morrem Mahlon e Quilion. As 2 mulheres ficam viúvas e Noemi fica desamparada, como fala o versículo 5 do 1º capítulo de Ruth. Ela realmente ali ficou desamparada. Não tinha mais homens na casa dela para assegurar o sustento, o ser provedor das necessidades deles. Nós aprendemos aqui que o Senhor sempre está no controle de tudo. E mesmo que a gente não entenda, que faltem informações, nós sabemos que Deus estava com aquela família indo para uma terra estranha. E nós sabemos que Deus cuidou deles, que Deus abençoou essas vidas e que Deus tinha um propósito que eles nem imaginavam com aquela ida ali. Então nós aprendemos que podemos passar por dificuldades, a gente não vê muito a solução das coisas e enfrentarmos lutas, mas Deus está sempre conosco. O que nós temos que ser é fiéis aos ensinos, fiéis ao Senhor. Vamos aprender mais ainda com Ruth e as coisas vão se encaixando e mais conhecimentos vão chegando ao nosso coração. Mas é muito interessante e importante que você leia os 4 capítulos do livro de Ruth. Hoje aqui você pode ler novamente do versículo 1 ao 5 do 1º capítulo e você vai ver quanta informação tem ali. E a gente vai adiantando que esta família foi fiel ao Senhor. E esse requisito é fundamental no relacionamento com Deus, nós sermos fiéis. E como vamos aprender a ser fiéis? Através da palavra. Como vamos conhecer sobre esse Deus? Através da palavra. E através da oração, nós fazemos essa ligação com o Senhor e pedimos que Ele nos ajude e assim vamos prosseguindo, né? Enfrentando a luta, na certeza de que Deus está conosco e que Ele nos garante que estará sempre nos ajudando. Que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo.